Olá, meu amigo, minha amiga sionista, tudo bem com vocês? Eu sou o Pércio Bider e tá começando agora mais um episódio da série Aconteceu na Semana. E essa semana é muito especial para Israel. Por que especial, Pércio? Especial porque tivemos as eleições para o Knesset, o Parlamento de Israel. E na terça-feira, dia 9 de abril, aconteceu essas eleições com o resultado que todo mundo quase já estava esperando, mas foi apertado. Hoje nós vamos falar sobre essas eleições. Como que acontecem as eleições em Israel, Pércio? A gente não tem presidente em Israel? Como que funciona? Por que só tem 120? Quantos deputados tem lá? Vamos falar sobre tudo isso. Estão preparados? Então vem comigo! Começando agora falando sobre as eleições em Israel. Aqui no Brasil, todo mundo começou a se preocupar mais com a política de uns tempos para cá. Ou é de um lado, ou é do outro, ou é direita, ou é esquerda. Mas em Israel, as coisas elas são muito mais precoces. As crianças já aprendem sobre política na escola, na família. Estado de Israel, desde que foi criado, até antes de ser fundado, refundado em 1948, as pessoas já se interessavam pela política e não é como é aqui, que foi um negócio mais recente. Democracia em Israel acontece desde a sua formação, em 1948, gente. Então não é... Israel já tá velhinha aí de democracia. Como é que funcionam as eleições em Israel, Pérez? Por que não tem presidente lá? Por que não posso votar no presidente? Eu queria votar no Bibi presidente, eu queria votar no Gantz presidente. Não pode votar no Gantz presidente, nem no Bibi, porque eles são o primeiro-ministro. Eles concorreram ao cargo de primeiro-ministro, porque Israel é uma democracia parlamentarista. E qual que é a diferença disso? A diferença é que o parlamento, no sistema parlamentarista, diferente do presidencialista, o poder ele está no Congresso e não na figura daquela pessoa, como é o caso do presidencialismo. Óbvio que o primeiro-ministro ele tem todo o poder de decisões, mas também ele tem que passar pelo crivo do Knesset, né? No caso em Israel, que é o Congresso, que é o parlamento. Então lá não tem Senado, não tem Câmara, lá tem o parlamento chamado Knesset, que vocês já devem ter ouvido bastante sobre isso essa semana, e lá são 120 deputados, são 120 cadeiras, ou seja, para você se eleger ali para uma dessas cadeiras, no sistema parlamentarista você não vota no candidato, você vota no partido. Então nós temos o partido Likud, por exemplo, como vocês todos conhecem aqui no Brasil, principalmente por causa do Bibi. A gente tem o partido Likud, que é da direita, mais conservador, e que eles estão no poder já há algum tempo, principalmente com o Bibi, mas você vota no partido. Então o partido determina quem são aquelas pessoas que vão fazer parte do número de cadeiras que eles entendem que vão ganhar nas eleições, e aí essas pessoas elas são as escolhidas no caso do partido ganhar as cadeiras que de acordo com os votos. Ficou muito complicado, Pércio, me dá um exemplo disso. Vamos lá para o exemplo, então. No caso agora dessas eleições, nós tivemos 35 cadeiras para o Likud, com 35 cadeiras para o Kahol Lavan. Kahol Lavan, que era o partido do Gantz e do Lapid. São dois ex-generais do exército que estavam concorrendo com o Bibi. E aí, cada um deles tinha 35 cadeiras, que significa que 35 candidatos daquele partido vai estar agora no Knesset, no parlamento. Eles vão assumir as cadeiras ali, eles são deputados assumidos ali no seu mandato. E isso define o quê? Define que cada mandato de um primeiro-ministro, ele precisa ter a maioria do Congresso. Aí que entra toda a boniteza do negócio, porque se no sistema presidencialista você vota no presidente, mas o presidente são três, principalmente aqui no Brasil, são três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. Eles são harmônicos e independentes entre si. No parlamentarismo israelense, por exemplo, nós temos o judiciário, nós temos o parlamento e nós temos o primeiro-ministro. Só que os três são ligados. Então, a gente tem os partidos definindo quem vai entrar
para o Congresso, e a partir daí, aquele candidato que teve mais votos naquele partido, ele vai ser o primeiro-ministro. Só que ele precisa fazer, se ele não alcançar a maioria simples, ou seja, no caso de Israel, 120 cadeiras. Se ele não alcançar 61 cadeiras, ele tem que fazer a coalizão com outros partidos, partidos menores, para que ele consiga a maioria simples daquelas cadeiras, daquele Congresso, e aí sim ele pode governar. Se ele não conseguir, o segundo lugar, ele tenta fazer a coalizão, e aí ele governa. Ah, Pércio, então isso quer dizer que se o candidato ele ganha, ele tem mais votos, ele pode não ser o primeiro-ministro? Pode acontecer também. E aí tem algumas características aqui, algumas curiosidades que eu separei aqui para você para entender melhor sobre o sistema eleitoral israelense. Nós temos aqui que o Bibi, como ele é chamado, Benjamin Netanyahu, o senhor Benjamin Netanyahu, ele muita gente lá em Israel chama de Bibi Melech Israel, Bibi, o rei de Israel. Ele conseguiu agora a proeza de ser o primeiro-ministro com mais mandatos na história de Israel. Ele passou Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel. Logo quando Israel se tornou independente, o primeiro-ministro foi Ben-Gurion. Ele foi o que mais tempo ficou no poder. E agora Bibi passou ele, agora o Bibi é o maior. É o maior primeiro-ministro em termos de tempo, ok? E aí, vamos para as curiosidades dos partidos. Pércio, eu queria saber, tem muita gente que me perguntou, Pércio, qual é o partido conservador ali? Qual é o partido de esquerda? Quem é o PT de lá? Quem é o Bolsonaro de lá? Agora com a visita do Bolsonaro que teve, muita gente começou a se interessar mais com a política israelense, saber mais sobre o Bibi, saber mais sobre toda essa parte do Knesset, das eleições. Então, bacana, legal. As pessoas vieram me perguntar, tá aqui as respostas, vamos lá. O Likud, que é o partido do governo, do Bibi, ele conseguiu 35 cadeiras e eles são mais de direita, conservadores. Então, para você aí que gosta dos conservadores, o Likud é o partido israelense que você votaria se estivesse lá, né? Aí temos o Kahol Lavan, que significa azul e branco, é o partido que também conseguiu 35 cadeiras igual o Likud. Pensa que o Likud tem 70 anos de história, mais. E aí a gente tem o Kahol Lavan, que foi criado em 3 meses, 3 meses, sabia disso? 3 meses de história e conseguiram a mesma quantidade de cadeiras no Knesset do Likud. Olha que força que eles vêm. Foi a primeira vez, foram as eleições mais acirradas que existiu em Israel nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, 10 anos. Desde, acho que a última eleição mais acirrada assim foi justamente Bibi com Shimon Peres. Então, realmente, o Gantz, que é o grande nome do Kahol Lavan, desse partido novo, que não é novo, né? Entenderam? Né? Partido novo. É um novo partido, né? O partido novo daqui. O partido Kahol Lavan, azul e branco, ele vem com muita força. E ele é mais do centro, né? E tá pensando em fazer algumas coalizões com a esquerda, mas ele é mais centro, não é tão direita. Aí a gente tem um partido chamado Judaísmo Unido da Torá, que são os ortodoxos Ashkenazi. Pércio, o que é o Ashkenazi? Tem o Ashkenazi e tem o Sefaradi. Um dia eu faço um vídeo para falar exatamente sobre o que é o Ashkenazi e o Sefaradi, a diferença entre os dois. Se você já sabe, o partido Judaísmo Unido da Torá conseguiu 8 cadeiras e é o ortodoxo Ashkenazi. O Shas, que é o ortodoxo Sefaradi, também ele conseguiu 8 cadeiras. Então a gente tem aí uma maioria aí. Maioria não, um aumento dos ortodoxos no Knesset. A gente já tem 16 cadeiras e eu acredito que as últimas eles estavam com 14 ou 13, alguma coisa assim. Temos o Hadash Tal, que conseguiram 6 cadeiras, que são o pessoal mais para a esquerda, comunismo, israelense, e eles se juntaram com árabes da esquerda. Pércio, tem partido árabe em Israel, coisa louca isso. Tem partido árabe em Israel. Eles podem ser deputados, podem, e tem bastante deputado árabe em Israel. Muçulmano, é verdade. Como assim? Israel é a única democracia do Oriente Médio. Por mais que alguns jornalistas aí e blogueiros insistem em falar que não, mas Israel é sim a única democracia do Oriente Médio. Nós temos depois o Avodá. O Avodá, como todo mundo já sabe também, quem acompanha o Avodá é aquele partido de esquerda que
histórico de Israel, de Rabin, de Shimon Peres, de Ehud Barak, ou seja, esse é um partido muito histórico e tradicional, que vem perdendo muito eleição após eleição. Essas eleições, eles pegaram só 6 cadeiras, é muito pouco, foi o pior desempenho do Avodá em todos esses anos. Dizem aí que a esquerda em Israel está acabando. É uma pena porque dentro de uma democracia você precisa ter a direita, a esquerda, o centro, e eles têm que ser fortes e harmônicos também para que a gente tenha uma situação boa e uma oposição melhor ainda, não é verdade? Isso caracteriza a democracia. Nós temos depois união dos partidos da direita. Ah, Pérez, mas como assim? Tem vários partidinhos pequenininhos que eles são totalmente direita, mas direita extrema realmente. Eles conseguiram 5 cadeiras. E depois nós temos o Israel Beiteinu, que é do Avigdor Lieberman. O Lieberman, que era o ministro da defesa de Israel agora no governo do Bibi, ele pediu demissão. Isso foi um dos motivos que Bibi antecipou as eleições, fora aquela questão também da corrupção e os ataques do Hamas, enfim, mas a saída do Lieberman, que é do Israel Beiteinu, foi a gota d'água para que o Bibi pudesse chamar as eleições de volta, porque ele perdeu realmente a composição ali do Knesset. Então, no parlamentarismo, a partir do momento que você não tem mais a maioria, você não tem mais o apoio do Knesset, você pode correr o risco de sair do governo. Então, por isso que ele, muito audaz, muito sagaz, Bibi Netanyahu, chamou as eleições para agora, abril, era para ser em novembro. E nós temos Israel Beiteinu. Uma coisa curiosa é que depois da queda que acabou a União Soviética, mais de 1 milhão de russos foram para Israel. E esses russos votavam, agora teve uma mudança também no perfil dos votantes, particularmente no Israel Beiteinu, porque o Lieberman, ele é russo. Então, tá aí um nicho que ele achou. E agora tem uma questão, né? Porque ele conseguiu 5 cadeiras e ele vai entrar na coalizão com o Bibi. E agora, ele vai voltar a pedir ministério, ele vai voltar a ser o ministro da Defesa, ele vai querer sair de novo? Já saiu outras 2 ou 3 vezes. Como é que ele vai se comportar agora dentro de um novo governo do Bibi? Vamos pensar sobre isso aí. Kulanu é um partido liberal que conseguiu 4 cadeiras. O Meretz, que é um partido de extrema esquerda, eles conseguiram 4 cadeiras também. E nós temos o Ram Balad, que tem 4 cadeiras também, que é o Partido Árabe Conservador. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona toda essa questão das eleições em Israel, nós temos agora um novo governo do Bibi. Ah, Pérez, mas se ele teve empate 35 com 35, por que ele vai ser o primeiro-ministro? Porque, nesse caso do empate, conta muito quem é aquele mais capaz de conseguir fazer a coalizão para governar. E aí não tem jeito, até o Gantz sabe que o Bibi ele é incrível nisso, ele vai conseguir fazer a coalizão. Então agora vai precisar só do presidente, o Rivlin, determinar e só dar a chancela realmente para que ele possa ser considerado realmente o primeiro-ministro de Israel, mais um mandato. E uma coisa curiosa é que em todo o período em que, desde a última eleição do Mahmoud Abbas na Palestina não Hamas, na Palestina ali na Cisjordânia, Judéia e Samária, houve já 5 eleições, 5 ou 6? 5 eleições em Israel, e ele lá não fez eleição nenhuma, né? Aí o pessoal fala que ali tem democracia porque teve eleição. Não teve, gente. Ele está lá já quase 12 anos já no poder, 14 anos, sei lá, 17 anos, e não tem eleição. O Hamas também fez uma eleição lá só para inglês ver e ninguém tira os caras de lá, não tem mais eleição, não permite mais que tenha eleições, então é isso. Ok? Terminamos de falar sobre as eleições. Eu me despeço de vocês, eu quero agradecer, não deixa de curtir o canal, vai lá, se inscreve, manda no grupo da família, tem outros episódios também, vai lá, curte, compartilha e não deixa de assistir os outros vídeos, ok? Eu fico por aqui, eu sou o Pércio Bider, um beijo, tchau!